No dia em que abriram o testamento de Zuleide, ninguém no povoado ficou com a impressão de estar ouvindo uma herança. Parecia mais uma vingança. A benzedeira tinha morrido 3 dias antes, sentada na cadeira de palha da varanda, com os olhos abertos para o terreiro e um rosário escuro entre os dedos, como se tivesse escolhido até a própria última respiração. O povo apareceu no velório com o respeito atravessado de medo que sempre reservou a ela. Zuleide não era dessas velhas doces que alisam cabeça de criança e distribuem conselho macio. Era seca, direta. Curava quebranto, estancava sangue, rezava cobreiro, benzia recém-nascido e parturiente, mas fazia tudo com a mesma cara de quem já sabia demais da vida, para continuar sendo gentil com a estupidez alheia. Muita gente dizia que devia a ela a saúde de um filho. Muita gente dizia também que preferia passar febre sozinho a dever favor àquela mulher. Zuleide viveu quase a vida toda na casinha baixa, do fim da rua do açude, de cerca torta, janela azul descascada e um oratório grande demais para o tamanho da sala. Sempre sozinha. Ou, pelo menos, era assim que o povo contava. Ninguém falava de marido. Ninguém falava de filho. Ninguém falava de parente. Quando alguém perguntava, ela respondia do jeito que enterrava assunto. Quem quer saber demais acaba ouvindo o que não aguenta. Então a cidade aprendeu a deixá-la em paz, ou a fingir que deixava. Por isso, quando o tabelião da comarca vizinha chegou com uma pasta preta e a notícia de que havia testamento registrado, o enterro mal terminado ganhou outra cor. O povoado inteiro esperava que a casa fosse para a igreja, para a prefeitura, para alguma sobrinha distante que surgiria do nada, ou até para ninguém, ficando fechada até o tempo comer o telhado. Mas o nome dos herdeiros saiu da boca do homem como pedrada em vidro. Ítalo Ferreira, Celina Duarte, Nestor Valadares, 3 pessoas, 3 estranhos, 3 silêncios diferentes. Se você também desconfia quando um morto organiza encontro de vivo, fica comigo até o fim, porque aquela herança não era dinheiro. Era verdade engavetada havia tempo demais. A sala dos fundos do cartório paroquial ficou muda por 3 segundos inteiros. E no interior, 3 segundos de silêncio diante de um escândalo já valem por uma missa. Ítalo foi o primeiro a erguer a cabeça. Tinha 41 anos. Corpo de homem acostumado a carregar saco de cimento, ombros um pouco curvados pelo peso que não vinha só do trabalho, barba por fazer e o rosto gasto de quem dormia pouco e fazia conta demais. Era pedreiro, bom de prumo, reboco e fundação, mas ruim de sorte. Havia 2 agiotas rondando sua porta fazia meses. E até os homens da venda já sabiam que a caminhonete dele estava por um fio. Quando ouviu o próprio nome, Ítalo não reagiu como herdeiro. Reagiu como quem foi puxado para um assunto antigo que tentou esquecer. Celina, ao lado da porta, demorou um pouco mais a entender que o segundo nome era o dela. Tinha 26 anos. Andava de cidade em cidade com banca de pano, sabonete, erva, linha, bijuteria barata e tudo mais que coubesse na carroça da feira. Morena de sol, boca firme, olhos atentos de quem aprendeu cedo a não aceitar caridade com sorriso, Celina estava no povoado havia menos de 2 meses. Ninguém ali sabia quase nada dela, além do nome, do jeito apressado de falar e do fato de que vendia melhor do que muito comerciante antigo. Quando o tabelião repetiu Celina Duarte, ela deu um passo para a frente como se achasse que tivesse ouvido errado. E Nestor. Nestor foi o único que não se mexeu. Sentado numa cadeira perto da janela, terno velho bem passado, mãos unidas sobre a bengala que usava mais por hábito do que por necessidade, o escrivão aposentado apenas baixou os olhos. 54 anos. Rosto limpo, cabelos já vencidos pelo branco, uma educação seca de homem que passou a vida escrevendo o nome e o destino dos outros em folha timbrada sem jamais contar direito o próprio.
O povo o conhecia como correto, rígido, econômico até com o ar que respirava. Nunca se casou, nunca se ouviu dele história de juventude. Era o tipo de homem que carregava a reputação como quem leva jarro cheio, sem balançar. O tabelião pigarreou e continuou a leitura, porque escândalo de interior só piora quando encontra papel assinado. Fica instituído que a casa situada ao fim da rua do açude, com seus pertences, anexos, terreno e memória, passa em partes iguais aos 3 herdeiros acima nomeados, sob a condição de que nenhum deles poderá vender, ceder ou abandonar o imóvel antes de 90 dias contados da leitura deste documento. Durante esse período, deverão permanecer todos vinculados à casa, revisar o conteúdo nela guardado e cumprir o que está disposto em anexo próprio. Se um se recusar, os 3 perdem o direito. Memória? Repetiu uma das mulheres ao fundo, já armando o cochicho. O tabelião ergueu uma folha menor. Há ainda uma observação escrita de próprio punho pela falecida. Leio exatamente como consta. Casa vazia só guarda assombração. Casa com verdade guarda gente. Quem quiser receber o que é seu vai ter de aguentar o que foi meu. Aquilo bastou para incendiar o ar. Ela endoidou antes de morrer. Isso aí é praga. 3 pessoas que nem família são. Essa velha nunca viveu sozinha à toa. Mas o mais curioso foi que nenhum dos 3 herdeiros saiu dali protestando em voz alta. Celina, porque estava atônita demais para isso. Ítalo, porque parecia ter levado um soco que já esperava havia muitos anos. E Nestor, porque, no fundo, não estava surpreso com o tamanho da maldade de Zuleide. Só parecia estar medindo, pela primeira vez, quanto daquela maldade talvez tivesse merecido. Foi só quando o povo começou a dispersar que Celina falou. Isso é engano. O tabelião fechou a pasta. Não é. Eu nem conhecia essa mulher. Uma voz de trás respondeu antes dele. Conheceu, sim. Era Dona Doca, a quitandeira. Ela te chamou na feira há 15 dias. Ficou te olhando mais do que o normal. Celina virou o rosto na hora, como quem se lembrava sem querer. E se lembrava mesmo. Naquela manhã da feira, Zuleide tinha parado diante da banca dela, pegado um sabonete de alfazema, cheirado sem perguntar preço e levantado os olhos de um jeito que tinha deixado Celina desconfortável. Não fora um olhar de freguesa, fora de reconhecimento. Como se a velha procurasse, por baixo da pele dela, outra pessoa. Você nasceu em mês de chuva? Zuleide perguntara. Celina tinha rido meio sem paciência. Nasci, março, por quê? A velha não respondera. Só comprara 2 fitas, deixado o dinheiro exato e saído mancando devagar, sem olhar para trás. Na hora, Celina chamou aquilo de excentricidade de velha. Agora a memória voltava com outro peso. Mesmo assim, ela disse, isso não me faz herdeira. Ítalo passou a mão no rosto e soltou um sopro cansado. Também queria entender por que meu nome está no meio. Nestor enfim falou, e a voz dele saiu baixa, precisa. Entender a gente vai. Gostar é outra coisa. Foi a frase mais longa que muita gente tinha ouvido da boca dele em semanas. Naquela tarde, o povoado inteiro começou a mastigar a herança. Uns diziam que Zuleide tinha enlouquecido, outros que havia pacto. Outros ainda, os mais velhos, lembravam que morto que organiza demais, o depois nunca está só distribuindo bem material. Está cobrando. A casa foi aberta na manhã seguinte. O tabelião quis acompanhar a primeira entrada, por causa do inventário. Padre Silas, que substituía o antigo vigário, apareceu também mais por curiosidade do que por devoção. Dona Doca apareceu com desculpa de levar café. E meia rua apareceu sem desculpa nenhuma. A chave estava pendurada atrás do oratório, como Zuleide costumava deixar. Foi Ítalo quem a pegou. No instante em que a porta rangeu, um cheiro antigo saiu de dentro. Arruda seca, óleo morno, folha queimada, madeira úmida, remédio caseiro, roupa guardada
e alguma coisa mais funda, quase parecida com leite talhado no fundo da memória. A sala era pequena, oratório na parede do fundo, com santo escurecido de fumaça de vela. Uma mesa de madeira gasta, duas cadeiras diferentes uma da outra, uma cristaleira com frascos de erva, costura, linha, retalhos e vidro de botica. Na cozinha, panelas de ferro bem cuidadas. No quarto principal, cama estreita, lençol branco, uma colcha marrom e um baú aos pés. E nos fundos uma porta travada. Ítalo parou diante dela. A madeira era mais nova do que o resto da casa. Celina percebeu o gesto. Você conhece isso aqui? Ele demorou um segundo. Conheço a porta. Como? Fui eu que coloquei. O ar mudou de lugar. Nestor ergueu os olhos. O quê? Ítalo passou os dedos sobre o marco, quase com vergonha de tocar. Faz muitos anos. Zuleide te chamou para reformar a casa? Perguntou o tabelião. Ítalo respondeu sem olhar para ninguém. Não foi reforma, foi um quarto. Para quem? Celina disparou. Ítalo engoliu seco. Ela nunca disse direito. Mas o silêncio dele era do tipo que fala por desvio. Ninguém insistiu na frente de todo mundo. Porque o interior adora pergunta pública, mas ama ainda mais resposta reservada. O tabelião distribuiu cópias do anexo do testamento. Havia instruções curtas, todas escritas pela própria Zuleide em letra firme e feia. Ítalo deveria cuidar da integridade da casa e abrir o que estivesse selado apenas na presença dos três. Nestor deveria registrar por escrito tudo o que fosse encontrado. Celina teria a última palavra sobre o destino dos objetos pessoais. Por que eu? Ela perguntou de novo, mas o papel não explicava. Apenas terminava com outra frase incômoda. A moça, o direito de decidir, porque foi dela o primeiro silêncio. Celina leu 2 vezes, depois dobrou a folha com raiva. Isso não faz sentido. Só fazia sentido para alguém morto, e naquele momento isso era o pior. Os primeiros dias dentro da casa foram quase uma condenação. Como o testamento exigia vínculo real com o imóvel durante 90 dias, e como o tabelião era rigoroso o bastante para não aceitar visita rápida como cumprimento de cláusula, os 3 tiveram de organizar a convivência. Celina dormia no quarto principal porque era a única mulher e porque ninguém ali seria tolo de discutir isso. Ítalo ficou na rede da cozinha, ou às vezes no banco de fora. Nestor levou um colchão fino para a sala, junto com uma mala de roupas, um caderno de capa preta e uma rigidez que parecia ocupar mais espaço que os móveis. A cidade assistia tudo como quem assiste novela com gente conhecida. Na venda, no açougue, na fila da lotérica, só se falava na benzedeira, na herança e nos 3 herdeiros sem laço aparente. Começaram a achar laços onde não havia. Disseram que Celina era filha escondida de alguém, que Ítalo tinha sido amante tardio, que Nestor tinha feito favor antigo, que Zuleide deixara a casa para dividir maldição entre os culpados. O curioso é que, aos poucos, a própria casa começou a piorar a dúvida. No baú do quarto, Celina encontrou vestidos antigos, lenços, uma caixa de linha, uma pulseira de cobre e uma manta de bebê muito bem dobrada, com bordado simples na barra, 2 letras C. Celina ficou parada com a manta nas mãos. Seu sobrenome era Duarte. As iniciais batiam, podia ser coincidência, mas, em casa de morto, coincidência costuma parecer recado. Mostrou a peça aos outros. Nestor ficou pálido de um jeito quase invisível. Ítalo olhou demais para a manta e de menos para ela. Ela fazia enxoval para os outros? Celina perguntou. Ítalo respondeu. Fazia costura às vezes. Então por que guardou isso? Nestor foi seco. Nem todo objeto guardado tem explicação imediata. Celina rebateu no mesmo tom. Nem todo silêncio tem direito de continuar inteiro. A frase bateu em Nestor de um jeito estranho. Ele levantou, foi até a pia e ficou ali, de costas, mais tempo do que precisava só para beber água.
Na segunda semana, foi a vez de Ítalo ser atravessado pelo passado. Um homem de camisa vinho e olhar ruim apareceu na porteira chamando por ele. Era um dos cobradores que vinham rondando sua dívida. Não entrou por respeito à fama de Zuleide, mas deixou aviso. Se essa herança vale alguma coisa, vende logo tua parte, senão a gente vende teu couro. Celina ouviu da janela. Depois que o homem saiu, ela perguntou: tá afundado assim? Ítalo soltou um riso curto, amargo. Bastante. Então por que não força a venda logo? Ele olhou a casa inteira antes de responder. Porque tem coisa aqui que me puxa pelo pé. Zuleide? Também. Também quem? Ítalo demorou. Tinha o costume de guardar cada resposta como se toda palavra custasse material. Eu devia um favor a ela. Que favor? A vida da minha mãe. Quando era menino, contou ele, a mãe pegou infecção feia depois de um ferimento no roçado. Nenhum remédio da cidade pequena resolveu. Bento não quis emprestar carro para levar ao hospital na época. Zuleide entrou na casa de noite, xingou o meio mundo, ferveu erva, tratou, drenou, rezou e salvou a mulher. Não cobrou dinheiro, cobrou anos depois outra coisa. Me chamou já homem feito, disse Ítalo, numa madrugada. Falou que precisava levantar um quarto nos fundos, em segredo, sem pergunta e sem patrão sabendo. Quando? Nestor perguntou baixo demais. Mais de 20 anos. Para quem? Celina quis de novo. Ítalo passou a mão na nuca. Eu perguntei. Ela respondeu, para quem não devia ter sido tirada daqui. O silêncio seguinte ficou grosso. Celina foi a primeira a fazer a conta emocional, ainda sem chegar na matemática inteira. Havia uma mulher, havia alguém tirado dali, havia um quarto construído para a espera. Nestor saiu da cozinha antes de ser perguntado mais alguma coisa. Naquela noite, Celina quase não dormiu. A cada canto da casa, sentia uma história antiga respirando por baixo da madeira. O oratório parecia grande demais. A parede do fundo, espessa demais. A porta do quarto dos fundos, calada demais. Ela se levantou de madrugada para beber água e encontrou apoiado na mesa o caderno de capa preta de Nestor. Não abriu, mas viu que ele passara horas escrevendo o inventário com um capricho quase obsessivo. Um pote de barro, 4 lenços, 9 vidros de erva, um rosário preto, uma manta bordada, 2 cartas sem destinatário, um retrato sem rosto. Retalho de vida transformado em item. Era isso que Nestor fazia com dor. Punha número para não sangrar. No dia seguinte, houve a primeira briga de verdade. Celina encontrou no fundo da cristaleira uma fotografia rasgada ao meio. Na parte que restou, uma moça muito jovem segurava uma recém-nascida diante de uma cerca antiga. A mulher tinha olhos fundos, cabelo preso num coque torto e um tipo de cansaço cedo demais no rosto. A criança estava enrolada justamente numa manta bordada com as mesmas letras C, D. Não havia ninguém ao lado, mas o corte da foto era limpo, como se alguém tivesse arrancado outra pessoa da cena. Celina levou o retrato para a sala. Quem é? Ninguém respondeu. Ela mostrou a foto para Ítalo. Não sei. Mostrou para Nestor. O escrivão aposentado ficou branco de uma vez. Não negou, não confirmou. Só disse, essa foto devia estar inteira. Foi o bastante para que Celina perdesse a paciência. O senhor sabe. Nestor levantou. Sei de coisa demais para ser obrigado a contar na marra. Então, vai contar quando? Quando eu abrir outra gaveta? Quando aparecer mais uma manta com meu nome costurado? Quando essa casa desabar na nossa cabeça? Ítalo tentou intervir. Celina, ela virou-se para ele também. E você, até onde sabia? Ítalo sustentou o olhar, o que já era raro. Eu sabia que Zuleide esperava alguém. Só isso. Mentira. Não, eu sabia da espera, não da pessoa. Nestor saiu para a varanda, respirando como quem tinha levado uma pancada no peito.
Celina jogou a fotografia sobre a mesa e foi para o quarto, batendo a porta. O povoado ouviu o barulho e agradeceu o entretenimento. Mas naquela noite, pela primeira vez, Nestor procurou sozinho o caderno do inventário e, em vez de listar objeto, escreveu uma frase inteira no fim da página. Algumas casas não guardam coisa, guardam culpa. Ele mesmo se assustou ao reler. No 8º dia, veio a descoberta que realmente mexeu o chão. Chovia fraco. A água, descendo pelo canto do telhado perto do oratório, começou a fazer um desenho estranho na parede. Ítalo percebeu primeiro que a umidade não descia reta. Contornava uma faixa vertical de reboco mais oco. Bateu com os nós dos dedos. Som seco. Depois, som vazio. O pedreiro ficou imóvel. Celina, que observava da porta, perguntou: "O que foi?" Ítalo não respondeu na hora. Tornou a bater devagar. O som denunciava espaço atrás. Nestor veio da sala com o caderno na mão, como se já soubesse sem querer saber. "A parede é falsa." Ítalo assentiu. "Oca, foi você quem fechou?" Celina perguntou. "Não." Ele engoliu seco. "Eu levantei o quarto dos fundos. Isso aqui não." A chuva engrossou um pouco. A casa ficou mais escura. Padre Silas, que tinha vindo buscar a assinatura de um papel do tabelião, acabou ficando para testemunhar o começo do que ninguém ali imaginava ter estômago para ver. Celina achou o envelope atrás do santo do oratório. Amarelado, sem selo, com 3 nomes na frente. Abriu ali mesmo, dentro uma única folha. Quando a parede chamar, abram juntos. Ítalo sabe onde bater, Nestor sabe o que vai ver, e a menina saberá por que eu morri sozinha. Se teu peito apertou agora, continua comigo, porque algumas paredes escondem tijolo, e outras escondem a parte mais covarde de uma família inteira. Ninguém falou mais nada. Ítalo foi até o depósito do lado de fora, pegou marreta e talhadeira. Voltou com as mãos suando. Nestor largou o caderno sobre a mesa, mas não se afastou. Celina ficou plantada perto do oratório, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse tentando segurar o próprio corpo no lugar. O primeiro golpe não caiu forte. Ítalo bateu com cuidado, tirando o reboco, revelando o tijolo mais novo. Depois outro. E outro. Padre Silas começou a rezar baixo por reflexo, não por fé. Quando tiraram a terceira fiada, o vazio apareceu. Um nicho profundo, selado de propósito. Lá dentro havia uma caixa de madeira pequena, 2 sapatinhos de bebê de lã já amarelada, uma certidão dobrada, a fotografia rasgada mais completa do que a anterior e um maço de cartas amarradas com fita azul. Celina foi quem pegou a certidão. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia abrir. No alto do papel, o nome da criança saltou primeiro. Celina, filha de Amália de Souza. Pai, em branco. Data, exatamente 26 anos antes, em mês de chuva. Celina sentou na cadeira como se as pernas tivessem deixado de existir. "Meu Deus!" murmurou Padre Silas. Ítalo fechou os olhos. Nestor continuou em pé, mas alguma coisa nele já tinha cedido. Não a postura. O resto. A fotografia tremia na mão de Celina. Agora inteira, mostrava a jovem da primeira metade. Amália, com a recém-nascida no colo. Ao lado dela, cortado antes da cintura na versão rasgada, estava um rapaz muito novo, magro, de cabelo escuro e olhos sérios demais para a idade. Nestor. Não o Nestor de agora, mas ele. Mais moço, mais frágil, mais culpado pelo simples fato de existir ali, ao lado da mulher e da criança que depois deixaria sem nome de pai. Celina levantou o rosto devagar. "É o Senhor." Nestor não negou. Padre Silas deu um passo para trás, chocado com a brutalidade simples da verdade. Ítalo apoiou as 2 mãos na mesa. Parecia já saber metade, mas não aquela metade. "Fala," Celina disse. Nestor passou a mão no rosto e, pela primeira vez desde que se mudou para casa, pareceu mais velho do que realmente era. "Eu preciso ler as cartas." "Não," Celina respondeu. "O senhor precisa falar."
Ele olhou para o maço com a fita azul. Se eu falar sem elas, você vai achar que eu estou tentando me salvar. E o senhor tá? A pergunta entrou como agulha. Nestor puxou a cadeira e sentou. Não como quem escolhe sentar, mas como quem perdeu a força das pernas. Eu tinha 17 anos, começou. Amália também. O nome, dito assim, abriu outra camada do silêncio. Era a filha de Zuleide, a filha sobre a qual ninguém no povoado jamais falava em voz clara. Quando mencionavam, era sempre com frase torta. A menina que foi embora, a moça que deu desgosto, aquela história antiga. Nestor continuou, olhando para a mesa porque já não sabia encarar ninguém. Eu era filho do homem que mandava no cartório. Meu pai me queria estudando de gravata, longe de roça e de fofoca. Amália ria de um jeito que fazia parecer que o mundo podia ser mais leve do que era. Ele travou um instante. A gente se encontrava escondido, atrás da antiga cerca, perto do açude pequeno, às vezes no paiol vazio da casa de Zuleide. Eu dizia que ia assumir quando fosse preciso. Dizia porque acreditava. Até o dia em que ficou preciso de verdade. Celina apertava a certidão com tanta força que o papel quase dobrava de novo. Ela engravidou. Ítalo respirou fundo, pesado. Quando Zuleide descobriu, me procurou. Não gritou, não fez escândalo. Só me olhou como quem media se eu era homem ou promessa. Ele soltou um riso amargo. Eu devia ter sido homem naquela hora. Não fui. Seu pai soube. Ítalo completou, mais afirmando do que perguntando. Nestor assentiu. Soube. E decidiu tudo antes que eu escolhesse qualquer coisa. Os olhos dele enfim subiram. Mandou Amália se esconder, mandou Zuleide calar, mandou a parteira mais antiga da vila jurar discrição e me mandou para a capital no dia seguinte. Disse que, se eu voltasse falando em casamento ou reconhecimento, destruía a vida delas e a minha junto. E você obedeceu, disse Celina. Não foi uma pergunta. Nestor recebeu a frase com a cabeça baixa. Obedeci. A palavra pequena foi mais feia que qualquer desculpa. Padre Silas abriu a boca como se quisesse falar de perdão, mas Ítalo o interrompeu antes, olhando ainda para Nestor. Então a menina nasceu e deram para fora? Nestor respirou com dificuldade. Eu voltei 2 meses depois escondido de madrugada. Fui atrás de Zuleide. Ela me deixou entrar pela cozinha. Nunca vou esquecer a cara dela. Parecia que tinha envelhecido 10 anos. A criança já não estava mais com ela. Celina fechou os olhos. Era sobre si mesma, sobre o próprio corpo, o próprio nome, o próprio começo. E ainda assim soava como se estivesse ouvindo a história de outra pessoa. O que ela disse? Perguntou. Que eu tinha chegado tarde. Nestor apoiou o cotovelo nos joelhos. Que minha coragem era dessas que só aparecem quando o prejuízo já foi feito. Minha família arrumou a adoção com gente de outra cidade. Disseram que era melhor para todos, melhor para meu futuro, melhor para a reputação, melhor para Amália esquecer. E esqueceu? Celina disparou, quase rindo de raiva. Nestor a olhou então pela primeira vez de verdade. Não, e eu também não. As cartas foram abertas uma a uma. A maioria era de Amália para a mãe. Algumas sem nunca terem sido enviadas, outras recebidas e guardadas. Havia uma escrita tremida ainda no resguardo, pedindo perdão por não conseguir amar o próprio corpo depois do parto. Havia outra, meses depois, de uma cidade distante, contando que não suportava ouvir choro de bebê sem sentir enjoo. Havia uma terceira falando de trabalho numa pensão, de febre, de gente ruim, de solidão. E havia uma carta decisiva. Nela, Amália escrevia: Mãe, se a menina algum dia voltar para o povoado sem saber de quem nasceu, não deixa enterrarem comigo a única parte boa que tive. O nome dela fui eu que escolhi, Celina, porque queria um nome de coisa que pudesse florescer mesmo em terra machucada. Celina chorou sem fazer barulho.
Ítalo virou o rosto, respeitando. Padre Silas sentou-se no banco mais próximo, profundamente menos padre do que homem naquela hora. No fim do maço havia uma folha separada, de letra dura e conhecida. Zuleide, Nestor, teu pecado não foi amar minha filha jovem demais. Foi ter deixado que outros amassem tua reputação no lugar dela. Se um dia eu morrer sem falar, esta casa fala por mim. Se a menina voltar, quero que ela saiba que foi tirada, não esquecida. Nestor leu e não conseguiu continuar. A mão dele tremeu sobre o papel. Foi aí que Ítalo contou a parte que faltava do quarto dos fundos. Anos depois da adoção, quando Amália ainda mandava cartas dizendo que talvez voltasse, Zuleide o chamou de novo. Pediu que ele levantasse um quarto pequeno atrás da casa, discreto, quase escondido do caminho da rua. Não era para aluguel, não era para visitas, era para a filha. Ela dizia, contou Ítalo, que se a menina aparecesse um dia, mãe e filha precisavam de um canto só delas até o mundo parar de cuspir. Eu fiz o quarto, fiz janela virada para o quintal, pus parede dupla para não ouvirem choro e deixei tudo pronto. Ele engoliu seco, mas ninguém voltou. Por que ela te colocou no testamento? Celina perguntou. Ítalo demorou. Porque eu fui o único que ajudou sem perguntar demais e sem usar isso contra ela depois. Acho que foi por isso. Nestor falou baixo, esmagado pela própria verdade. Não, foi porque você construiu a única coisa naquela história que prestava. A revelação não resolveu nada naquele dia. Só mudou o tamanho do sofrimento. Celina passou o resto da tarde sentada na beira da cama, olhando a certidão, a fotografia e os sapatinhos de lã. O próprio nome estava escrito ali, antes de ela lembrar de si mesma. Era como se uma parte do passado tivesse vindo cobrar de repente o aluguel do corpo que ela habitava havia 26 anos. Minha mãe morreu? Perguntou de noite sem olhar para ninguém. Nestor respondeu, sim. Quando? Eu soube tarde, faz muitos anos. E o senhor foi ao enterro? A pergunta cortou. Nestor ficou em silêncio longo demais. Celina entendeu antes da resposta. Nem nisso. Ele abaixou a cabeça. Não. No dia seguinte, metade do povoado já tinha alguma versão do que fora encontrado na parede. Padre Silas não abriu a boca. Mas Dona Doca tinha visto o suficiente pelo vão da janela para montar narrativa. A diferença é que desta vez a fofoca corria acompanhada de desconforto, porque se Celina era filha de Amália, então a benzedeira que todos chamavam de Seca tinha passado a vida toda guardando não dinheiro, não feitiço, não pecado alheio, mas uma maternidade arrebentada à força. E Nestor, o escrivão correto, começava a parecer menos homem sério e mais ruína bem passada. As pressões vieram rápido. Um corretor de imóveis apareceu oferecendo quantia boa pela casa, já imaginando que os 3 herdeiros prefeririam dinheiro à dor. Ítalo quase cedeu no impulso. A dívida mordia o calcanhar. Nestor também sugeriu venda, mas pela primeira vez sem convicção. Disse só que aquilo poderia encerrar o assunto. Celina foi a primeira a negar. Encerrar o quê? A prova de que a minha vida começou numa decisão dos outros? A casa da minha avó? O quarto que fizeram esperando alguém que nunca teve o direito de voltar? A força da palavra minha avó, fez os 2 homens baixarem os olhos. Mas a grande virada ainda não tinha acontecido. Ela aconteceu quando Nestor decidiu parar de ser testemunha da própria covardia. Na missa de domingo seguinte, a igreja encheu mais do que de costume. Interior sente cheiro de revelação, do mesmo jeito que sente cheiro de chuva. Ninguém dizia que ia por causa do escândalo. Iam assistir à missa. Só isso. Mas todos sabiam que queriam ver quem entrava por qual porta. Celina entrou com a certidão dobrada dentro da bolsa. Ítalo entrou com a cara de homem que passou a noite acordado, decidindo se queria ser fiel à memória ou às contas. Nestor entrou por último.
Quando o sermão acabou e Padre Silas ainda reorganizava os papéis sobre o altar, Nestor se levantou do banco do meio, virou-se para o povo e pediu a palavra. Padre Silas entendeu na hora que aquilo não podia ser barrado. A igreja inteira prendeu o corpo. Nestor ficou alguns segundos sem falar, como se precisasse reunir dentro do peito o rapaz covarde que foi e o homem velho que tinha virado. Eu passei a vida escrevendo o nome dos outros, começou, registrando nascimento, casamento, morte, terra, herança e reconhecimento. E falhei no único nome que eu tinha obrigação de sustentar. Nem criança tossiu. Há 26 anos, eu fui pai e escolhi continuar filho obediente. A família que me criou achou mais importante salvar minha reputação do que a vida da moça que eu dizia amar. E eu deixei. Algumas pessoas se remexeram no banco. Outras fizeram cara de pena. Nestor continuou, sem pedir que ninguém o poupasse. Zuleide não enlouqueceu no testamento. Ela fez justiça do jeito que conseguiu. A filha dela, Amália, engravidou de mim quando nós dois ainda éramos jovens demais para enfrentar o peso dos adultos que mandavam na vila. Ela foi obrigada a entregar a criança. Eu fui embora, e o nome dessa criança é Celina. A igreja virou de uma vez para o banco onde Celina estava. Ela não se encolheu. Ficou onde estava, dura, inteira, como se sobreviver àquela exposição fosse agora mais uma tarefa entre as muitas que a vida lhe dera. Nestor ergueu a voz um pouco mais, não de coragem nova, mas de necessidade. Eu deixei que tirassem minha filha de mim, porque fui covarde. Deixei que tirassem dela a mãe, a casa, o começo e até o direito de saber quem era. E se hoje eu falo, é porque já atrasei demais. Padre Silas fechou os olhos por um segundo, como quem testemunhava mais confissão do que missa. Não peço perdão público como se isso limpasse o que fiz. Não limpa, mas assumo diante de todo mundo. Celina é minha filha. Zuleide foi a avó dela. Amália foi abandonada por mim e esmagada pela minha família. E qualquer vergonha dessa história pertence primeiro a mim. O povoado inteiro ouviu. E por um instante raro, ninguém teve coragem de transformar aquilo em espetáculo. Porque quando a culpa, enfim, aceita o nome que merece, até a fofoca precisa respirar antes de voltar a trabalhar. Celina só falou depois da missa, já do lado de fora, perto do cruzeiro. Nestor se aproximou devagar, sem a postura de pai que reivindica. Apenas como homem que sabia não ter direito a nada. Eu sei que você não me deve olhar como pai, ele disse. Celina respondeu sem levantar a voz, porque o Senhor não foi. A frase acertou e ficou. Não fui. Nestor concordou. Mas quer ser agora? Ele demorou. Quero pelo menos não morrer escondido atrás do que fiz. Celina encarou o rosto dele, procurando ali alguma coisa de si. Talvez o formato da sobrancelha, talvez a dobra da boca, talvez nada. Então comece sem me pedir pressa, respondeu. Foi o mais perto de uma chance que ela conseguia dar naquela hora. Na saída da igreja, Bento Valadares teria gostado de ver aquela cena? Não. But careful, Bento not in this story. Need consistency. Here Nestor is father, Zuleide daughter forced by family to give baby away to save his reputation. Need no Bento. Good. A partir dali, vender a casa deixou de ser simples decisão financeira e virou disputa de sentido. O corretor voltou com proposta maior. Nestor, esmagado pela própria exposição pública, disse que aceitaria o que Celina decidisse. Era a única coisa justa. Celina, por sua vez, não sabia se queria morar ali, destruir tudo, transformar em cinza ou conservar como altar de uma dor que ainda não sabia nomear direito. Foi Ítalo quem resolveu o impasse do jeito mais inesperado. Chamou os dois para a varanda no fim da tarde, puxou uma cadeira, ficou de pé, como sempre fazia quando a decisão exigia corpo inteiro, e disse: "Eu não vou vender." Celina ergueu os olhos. Nestor também. Ítalo continuou:
Eu preciso de dinheiro. Preciso mesmo, tô afogado. Mas essa casa não é só parede, é prova, é memória. É o único lugar nessa vila que ainda pode contar o que fizeram com Amália, com Zuleide e com você, sem precisar pedir licença para homem nenhum. Ele respirou fundo. Se a gente vender, alguém derruba isso aqui, pinta de outra cor e diz que o tempo resolveu. E não resolveu. Celina ficou olhando para ele em silêncio. Ninguém fica rico preservando vergonha alheia, ele completou, quase rindo de si mesmo. Mas talvez fique decente. Néstor apoiou a bengala no chão e falou pela primeira vez, sem se esconder atrás de formalidade. Eu cedo minha parte, se for para isso. Celina perguntou, para isso o quê? Ítalo respondeu, para casa virar o que Zuleide não conseguiu fazer em vida. Lugar de memória, lugar de mulher silenciada, lugar onde ninguém possa dizer que essas histórias são invenção. Foi a primeira vez que os três se viram não como herdeiros amaldiçoados pela mesma velha, mas como partes tortas de uma reparação possível. E foi também quando Celina começou, sem perceber, a criar raiz. Não passou a noite ali por obrigação apenas. Passou porque queria olhar melhor o quarto dos fundos, o mesmo quarto que Ítalo levantara anos antes para receber Amália. Ainda estava quase intacto, janela pequena para o quintal, uma cama estreita, uma cadeira de embalo, uma prateleira com 2 copos, um jarro e um santo pequeno. Nada luxuoso, tudo feito com o cuidado de quem espera sem saber se terá retorno. Na parede, sob uma camada de tinta já rachada, havia um desenho a lápis quase apagado. Uma mulher segurando um bebê. Celina encostou os dedos ali como quem toca a sombra de uma mão antiga. Ela esperou mesmo, murmurou. Ítalo respondeu da porta. Até o fim. E por que nunca me procurou? Ele pensou antes de responder. Talvez procurou e não conseguiu. Talvez te viu tarde demais. Talvez reconheceu quando você chegou na feira e já estava com o corpo indo embora. A resposta não curava, mas doía de um jeito menos solitário. Com o tempo, a história foi se completando em pedaços. Uma ex-parteira muito velha confirmou que lembrava do nascimento de uma menina na casa de Zuleide numa noite abafada, e que depois houve uma saída apressada para a cidade grande. Uma freira aposentada do abrigo distante reconheceu o sobrenome Duarte dos pais adotivos e confirmou que receberam uma bebê chamada Celina, já com esse nome, por pedido expresso da mãe biológica, anotado em papel simples. Uma costureira antiga mostrou um retalho de vestido de Amália, idêntico ao da fotografia, e mais do que tudo, o próprio povoado começou a lembrar melhor. Interior esquece por conveniência, mas também lembra por vergonha quando é forçado. Logo já se dizia, em vez de a benzedeira ruim, a mãe que perderam à força. Em vez de a filha desgarrada, a moça que não deixaram viver. Em vez de a ambulante sortuda que herdou casa, a menina que voltou sem saber. Nestor não tentou entrar na vida de Celina pela violência tardia do sangue. Visitava a casa quando era chamado. Levava documentos, comprava tinta, registrava em cartório o que precisava ser protegido legalmente. Um dia, levou a ela uma caixa de madeira com cartas que nunca mandou para Amália. Celina não abriu na frente dele. Guardou. Ainda não era hora. Mas o gesto ficou entre os dois como o começo de outro tipo de verdade. A da culpa, que tarde, ao menos, para de se defender. Ítalo, por sua vez, virou eixo da casa sem querer. Consertou o telhado, reforçou o piso da cozinha, abriu o quintal para o sol, refez a cerca antiga e recusou 3 ofertas de compra em menos de 2 meses. Quando o cobrador da dívida voltou, encontrou um homem mais duro. Vai perder a chance de limpar teu nome com dinheiro? Provocou. Ítalo respondeu, meu nome eu limpo aqui. Não era frase de efeito, era decisão. Celina passou a ficar entre a feira e a casa. Nas terças e quintas saía cedo com a banca.
Nos outros dias, ajudava a organizar os objetos, lavar o que podia ser lavado, catalogar cartas, costuras, receitas, rezas e lembranças. Descobriu num caderno de Zuleide os nomes de mulheres atendidas em segredo ao longo de 30 anos. Mulheres que chegaram batidas, mulheres expulsas de casa, meninas levadas escondidas para parir em silêncio, mulheres mandadas a esquecer. A casa começou a mudar de função antes mesmo de ganhar nome. Algumas vieram por curiosidade, outras por coragem recém-nascida. Uma moça ainda nova apareceu dizendo que queria só sentar um pouco na cadeira da varanda, porque dizem que aqui ninguém manda a gente engolir a dor. Uma senhora de 50 anos chorou diante do oratório e contou pela primeira vez sobre o filho que perdeu sozinha aos 16. Uma viúva deixou na mesa uma fotografia do rosto da irmã que fora mandada embora por desonra, 30 anos antes. Sem perceber, Celina, Ítalo e até Nestor estavam fazendo com aquela casa o que Zuleide talvez quisesse desde o começo, transformando em lembrança pública o que sempre quiseram esconder como vergonha privada. Na inauguração improvisada, não houve fita nem placa oficial. Houve café, bolo de fubá, bancos puxados para o quintal e uma madeira pintada à mão que Ítalo pregou ao lado da porta com letras tortas, mas firmes: Casa de Amália e Zuleide. Celina viu a placa e ficou em silêncio. "Nada de meu nome?" perguntou meio sorrindo. Ítalo respondeu: "Teu nome já está em todo canto aqui dentro. O delas precisavam voltar primeiro." Ela assentiu com os olhos cheios d'água. Nestor, parado um pouco mais atrás, olhou a placa como quem recebia a sentença que merecia e a honra que nunca mais poderia reivindicar para si. Naquela tarde, pela primeira vez, ele falou de Amália em público não como culpa abstrata, mas como pessoa real. Ela tinha mania de cantarolar antes de terminar frase difícil. Contou de pé diante de meia dúzia de vizinhas e 2 curiosos da venda. E mordia o lábio de baixo quando mentia mal. "Eu me apaixonei nela ainda moço e passei a vida tentando explicar para mim mesmo por que não lutei. Não existe explicação boa, existe só covardia." Celina ouviu sem interromper. Depois, quando o povo se dispersou, entregou a ele uma das cartas antigas que finalmente resolvera ler. Era de Amália, nunca enviada. No fim dizia: "Se ele voltar um dia querendo parecer homem, diga que homem era o que ficava." Nestor recebeu o papel com as 2 mãos. Ela tinha razão. "Eu sei", respondeu Celina. Não houve reconciliação bonita. Não dessas que lavam tudo e encerram novela. Houve algo melhor. Houve verdade aceita sem enfeite. E às vezes isso já é a forma mais honesta de amor tardio que alguém consegue oferecer. O tempo seguiu. Ítalo renegociou parte da dívida com a ajuda de uma pequena campanha que o povoado organizou mais por vergonha do que por generosidade, mas funcionou. Nestor doou o equivalente à sua parte da herança para registrar legalmente a casa como espaço de memória e apoio às mulheres do povoado. Celina fixou banca na feira local, em vez de seguir estrada, porque descobriu que, pela primeira vez na vida, tinha um lugar para voltar no fim do dia. Numa tarde de agosto, mexendo no quarto dos fundos, ela encontrou, sob a última tábua solta, um pedaço de papel dobrado. Era de Zuleide, curto, torto, quase sem força. "Se tu for mesmo a menina, me perdoa por não ter sido mais forte quando tua mãe precisou. Passei a vida benzedora dos males alheios e não consegui curar o da minha própria casa. Então fiz o que me sobrou. Deixei a porta encostada para ti." Celina leu uma vez, depois outra. E pela primeira vez desde que descobriu a origem, chorou pensando na avó não como lenda, nem como vilã, nem como santa amarga. Chorou pensando nela como mulher derrotada numa guerra que não devia ter lutado sozinha. No fim daquele ano, já ninguém chamava a velha casa de Casa da Benzedeira. Virou a Casa das Mulheres Caladas, depois
a casa da Amália, depois simplesmente a casa do açude, com aquele respeito novo que nasce quando um lugar deixa de ser medo e vira espelho. O que realmente unia os três herdeiros era isso. Todos tinham sido, à sua maneira, peças de uma mesma violência antiga. Celina era a criança arrancada. Néstor, o jovem que amou e falhou, depois passou décadas escondido atrás de papel e reputação. Ítalo, o homem simples que ajudou uma mãe desesperada a construir, em segredo, o quarto da esperança. E por isso se tornou guardião involuntário de uma espera que nunca terminou. Zuleide deixou a casa não para premiá-los, mas para juntá-los à força diante do único tribunal em que ainda acreditava, a convivência com a verdade. E funcionou. Celina descobriu que era neta da mulher que passou anos fingindo não ter neta nenhuma, porque o silêncio lhe foi enfiado garganta abaixo. Descobriu também que o homem austero que sempre passava reto pela feira era o pai biológico que falhou cedo e tarde, mas ainda encontrou alguma coragem antes de morrer. Ítalo entendeu que seu lugar naquela história não era o de testemunha secundária. Era o de homem chamado a manter de pé o que o resto da vila tentou derrubar. Nestor, por fim, assumiu publicamente a culpa antiga e parou de pedir ao tempo uma absolvição que só a verdade poderia começar. E a casa não foi vendida. Ítalo bateu o pé, Celina sustentou e Nestor assinou. No lugar, levantaram prateleiras para cartas, molduras para fotografias, caixas para lembranças, banco na varanda para escuta e uma mesa comprida na cozinha, onde às vezes alguma mulher chegava dizendo que não queria contar tudo, só queria sentar um pouco num lugar onde finalmente acreditassem nela. Anos depois, quando alguém novo passava pelo povoado e perguntava por que aquela casa simples, de cerca torta e janela azul, recebia tanto cuidado, a resposta vinha sem mistério e sem medo, porque ali enterraram uma vergonha e fizeram nascer uma memória. E se a pessoa insistia, querendo saber quem foi Zuleide, quem foi Amália, quem era a moça da feira ou o pedreiro que nunca vendeu a parte dele, Dona Doca, já velha e menos fofoqueira do que antes, costumava resumir do jeito certo. A benzedeira deixou uma casa para três estranhos. No fim, os três descobriram que estranhos eram só os anos de silêncio. Se essa história te tocou, me conta o que mais doeu em você. A criança tirada, a mãe apagada ou a culpa que só criou coragem tarde demais. E fica por perto, porque às vezes a verdade demora uma vida inteira, mas quando encontra a parede certa, ela arrebenta e vira começo.